recebermos a árvore da vida, estarmos prontos para conectarmos com a divindade, o nosso Criador, aquele que quer repousar a sua luz dentro de nós. Para isso precisamos preparar o vaso, o cli apropriado para o repouso da santidade de Deus. Um caminho de Techuvá, um retorno ao estado original de Adão, antes da queda. Preparação para Shavuot. Mahaná. Shalom, eu sou a Amara Rayá, estamos de volta em nosso canal Mahanai. Hoje vamos iniciar uma série de vídeos para nos prepararmos para Shavuot, Baruch Hashem. E o que eu queria trazer para vocês era algo mais assim prático e um entendimento mais simples sobre o Omer, porque a preparação para Shavuot é a contagem do Omer, ou seja, é trazermos a nossa consciência a reparação das sefirot que foram quebradas com a queda. Nós já aprendemos que o ser humano, ele é um reflexo do universo criado por Hashem. Então, a nossa alma, ela tem as 10 sefirot, né? Ela é constituída das 10 sefirot, certo? Assim como o universo é constituído das 10 sefirot, a nossa alma também é. Nisso, nós temos que reconectarmos, né? Porque aqui a gente sabe que tem uma separação aqui, como o Aron na Kodesh ficava separado, como o Santo dos Santos ficava separado no templo, tem uma separação de Biná, né? De Biná para as de baixo, que são Zeirampim, essa parte do meio, as 6 sefirot do meio, e Malchut, que é o mundo físico, no sentido Malchut de Malchut, né? A gente sabe que Malchut também tem 10 sefirot aqui dentro, né? Então, se aqui também tem 10 sefirot, isso quer dizer que aqui também tem mundo espiritual aqui dentro. Então, Malchut não é somente o mundo físico, Malchut também é mundo espiritual associado ao mundo físico, certo? Então, a gente vai fazer essa reestruturação durante a contagem do Omer. Então, durante a contagem do Omer, nós vamos fazer essa reestruturação de uma forma assim mais intensa. E a gente tem que fazer isso durante toda a nossa vida, todos os dias, é fazer essa techuvá, essa volta, né, para os mundos superiores que nós caímos. Onde nós estávamos aqui, caímos para cá, no sentido físico da palavra, né, da queda. Mas nós temos que fazer essa volta, essa techuvá, essa subida de volta todo dia. Mas, neste período do Omer, ele se intensifica mais, chamando a atenção da gente dia a dia para isso. Então, nós vamos estudar aqui, né, com estes encontros da preparação para Shavuot, estas reestruturações que nós temos que fazer durante este período, porque nós temos que receber a Torá de novo. Toda vez que o ano se reinicia, em Rosh Hashanah, todo um ciclo novamente se reinicia. O recebimento da Torá vem de novo. Isso quer dizer que a gente vai fazer de conta que não tinha recebido antes e agora vai receber? Não, é a chance que nós temos agora de novo de entrarmos em contato com a imortalidade, porque a Torá traz isso. A Torá é vida eterna, imortalidade.
E a gente pode entrar em contato com isso em Shavuot. Para isso, a gente tem que se preparar. Por isso, nós contamos o homem, por isso nós fazemos esta techuvá mais acirrada neste período. Então, hoje nós vamos nos ater apenas a Hesed, da semana de Hesed. São 7 dias que nós temos que reestruturar Hesed. Então, nós vamos trazer aqui, ó, esse pequeno para cá. Então, Hesed, ele vai ter que se consertar. Hesed, Vurá, Feret, Netzach, Hod, Yesod e Malachut. Certo? Por quê? Porque as 3 de cima de Hesed também tem Keter, Chokhmah e Binah. Hesed também tem. Só que não precisa ser reestruturado. Já está reestruturado. A gente só vai reestruturar daqui para baixo. Que é o que se quebrou com a queda. Nós já aprendemos, né? Então, primeiro vai ser Hesed de Hesed. Hesed de Hesed é o que a gente vai trabalhar no primeiro dia. Já trabalhamos, né? Então, o que é Hesed de Hesed? O que seria Hesed? Hesed é tido como a bondade de Deus. Eu vou apagar a parte maior aqui do quadro para a gente escrevendo, né, os significados de cada uma das sefirot, que a gente já conhece, mas é bom lembrar, porque esse período é para intensificar mesmo. Certo? Então, a gente vai consertar primeiro a Hesed da Hesed. Então, a Hesed é a bondade de Deus. Bondade. Por que a gente fala de Deus? Porque tudo é Hashem. Tudo é Hashem. Hashem insemina sua luz para criar todas as coisas. Então, a luz de Hashem nós já estudamos, nós não vamos pegar no pé do assunto, que nós já conhecemos. Então, Hashem ele vai inseminar a sua luz primeiro em Keter, Chokhmah, Binah, e daí vai criar os outros mundos. Mas entenda, aqui é onde concentra-se a misericórdia e a bondade de Hashem, neste mundo chamado Hesed. Você tem dentro de você parte disso. Um mundo de Hesed também habita em nós. E a gente tem que estruturá-lo novamente. Por quê? Porque contaminamos ele com a morte quando nós caímos. Então, nós temos agora uma rachadura aqui em Hesed, né? Do bem e do mal. Que nós mesmos provocamos essa rachadura. E esta contaminação. Então, eu tenho que agora restabelecer a Hesed de minha Hesed. O que é bondade divina dentro da minha bondade também. Porque você também tem. Hã? Então, você tem que agora... É como se você calibrasse a bondade que você consegue produzir com a bondade de Hashem. Para isso, a gente tem que estudar Hashem. Saber o que significa bondade para ele, misericórdia para Hashem. E assim a gente vai também equilibrar a nossa. Então, uma dica que a gente tem é que Hashem, ele é o quê? Amor incondicional. Então, a bondade de Deus não depende de condição para existir. Aí você começa a equilibrar a sua bondade também. A tua bondade depende de condição para existir? Você só é bondoso, bondosa com aquilo que também vai trazer um retorno de bondade para você? Se for assim, a tua Hesed está desequilibrada e precisa ser equilibrada. Entende? Então, como é que eu vou equilibrar as minhas sefirot? Fazendo um parâmetro entre as minhas sefirot, minha forma de mostrar minhas características, né, para o mundo, para mim mesmo, para as pessoas à minha volta, diante de como Deus se comporta com as pessoas e com o mundo à volta. Então você precisa olhar para Deus, de Deus você tirar um exemplo para você se consertar. Simples assim. Então a Hesed de Hashem é bondade, misericórdia incondicional. A minha também tem que ser. A bondade de Hashem impede ele fazer o que é correto? Vamos supor, a gente já veio para voar, né? Que a Hesed também tem que voar. A bondade de Hashem vai impedir ele de aplicar o juízo, a justiça? Não. Então, quando você olha a sua gevurá dentro da sua Hesed, dentro da sua bondade, dentro da sua Hesed, o juízo e a justiça, elas existem, coexistem ali de forma justa?
de forma compatível? Ou você, não, eu vou ser bondoso aqui com esse pecado, com essa transgressão, com essa pessoa que está errada, vou ser bondosa aqui com essa situação, porque eu tenho que ter hesed. Então você está desequilibrado se você olhar para Hashem e ver que ele mantém o seu juízo mesmo com misericórdia. Entende? Então a gente olhando para o parâmetro da divindade, a gente coloca o nosso ser, a nossa alma, em equilíbrio com a divindade. Então, lembrando da similaridade de forma, ou seja, eu preciso estar compatível a Deus para Deus habitar em mim. Para que eu atraia a Deus, o chamado Espírito de Deus, o Ruach HaKadosh, para que ele venha habitar em mim, todas essas sefirot têm que estar equilibradas conforme a Hashem. Então, a Gvurá, né? A Gvurá, Gevurá. A Gevurá de Hesed, que é a justiça, vamos botar aqui o juízo. Vamos botar juízo. Gvurá, no pé da letra, significa heroísmo, né? Vamos botar juízo para a gente poder entender que a justiça divina, o heroísmo divino, a bondade de Deus e o heroísmo trabalham juntos e precisam estar equilibrados. Então, dentro da minha bondade, que isso aqui tudo é resto, tudo tá azul aqui, tem Gvurá. E essa Gvurá, ela tem que existir e coexistir com essa bondade. Ou seja, o julgamento conforme a vontade de Hashem tem que existir dentro da minha bondade. Eu não posso passar a mão por cima da minha cabeça, nem da cabeça de ninguém que está errado, porque eu sou bonzinho ou boazinha, que assim eu vou estar com uma bondade desequilibrada. Para o Hashem. Então agora a próxima que temos aqui é a Tferet, né? Então a Tferet. A Tferet a gente pode traduzir como beleza, esplendor, beleza. A gente chama de beleza interior. Por quê? Porque a Tferet é o resultado da gente saber equilibrar essas duas de cima. E a gente tem um resultado que é a Tferet. A Tferet é o ponto do desejo. Então o meu desejo, a minha vontade está de acordo com a vontade de Hashem, tanto para a bondade quanto para o juízo de Hashem, dentro da minha Hesed? Será que a minha bondade está brilhando com o desejo de Hashem de me tornar parte da luz e deixar que a luz brilhe em mim? Você tem que examinar se o teu desejo é Deus, certo? Porque pode ocorrer, infelizmente, Hasvi Halila, o desejo de muita gente, da maior parte das pessoas, não ser Deus. O desejo das pessoas ser riqueza, carro, dinheiro, qualquer coisa que não seja ficar o tempo todo preocupado em agradar a Hashem. Então, a gente tem que equilibrar isso agora, porque tem que ser amor por Deus, incondicional. Deus não precisa te dar nada. Ele só basta existir e você fazer com que ele seja feliz. Este é o equilíbrio de Tferet na bondade. Trazer amor a Hashem de forma equilibrada e desejar fazer isso de todo o coração. Então, está na hora de começar. Se ainda não tem esse desejo, procure ter o desejo. Como que eu vou desejar isso? Tem uma dica, né? Assim como tem a dica da Hesed. A dica que eu dou para você de Tferet é admirar Hashem. Então você tem que procurar ver o que lindo é Hashem, como ele é maravilhoso. Procure tudo que você possa encontrar sobre a bondade, a magnitude, a grandeza de Hashem. E você vai admirá-lo. E quando você admira alguém, naturalmente você ama esta pessoa. Baruch Hashem. Vamos passar para a próxima, que é Netzach. Netzach. Netzach pode ser traduzido como perseverança. Só que agora começa a pegar uma coisa aqui, porque Netzach, ela é construída pela luz de Biná.
E Biná tem julgamento. Então, com isso, Netzach, ela tem uma coisa que vem com dificuldade nela, que é o instinto, que traz o impulso também. Né? Então, a Netzach é aquilo que faz a gente perseverar por instinto ou por impulso ou por querer. Tem uma diferença você perseverar naquilo que você entende como correto, mesmo que aquilo não seja a sua vontade intrínseca, e você insistir numa coisa porque você quer muito, porque é o seu instinto querer aquilo. Por exemplo, dou um exemplo. A pessoa está com a Netzach desequilibrada, a pessoa fica correndo atrás dos seus instintos no seguinte: eu preciso muito comer, e agora eu tenho que comer desmedidamente, eu preciso muito beber tal bebida, e aí bebe desmedidamente. Eu preciso muito praticar pornografia, sexo, e aí ela corre atrás disso desmedidamente. Isso quer dizer que está completamente desequilibrada, né? A Netzach totalmente desequilibrada. Então a gente tem que espelhar na Netzach de Hashem. Hashem tem uma Netzach perseverante? Tem. Qual é a perseverança de Hashem? Há mais ou menos 6.000 anos atrás ele criou o Adam. E até hoje ele persevera que Adam consiga voltar para casa. Hashem não desiste do ser humano. Hashem não desiste de sua criação, nem de sua criatura, que é o homem. A criatura mais amada. Ou seja, Hashem, ele não desiste do que... Hashem não desiste da vida. Hashem não desiste do bem. Entende? Então você e eu temos que espelhar em Hashem, a Netzach de Hashem. Como que funciona na bondade. Então eu vou agora equilibrar a minha Netzach conforme a Netzach de Hashem. Então nós estamos trabalhando o resto. Não vamos nos esquecer. Sempre a questão da nossa bondade, da nossa misericórdia. Eu estou abrindo mão por misericórdia, por bondade, para meus impulsos, os meus instintos constantemente. Então eu tenho que agora fazer uma análise realista do que eu estou correndo atrás. Se isso é instinto ou se isso é algo que é direcionado para Hashem, para o que Hashem escolhe como verdade e bondade. Para o Hashem. Sempre trazendo o parâmetro da divindade. Caso contrário, nós não consertaremos nunca os nossos sefirot que estão quebrados. Próxima sefirá é a Rodo. A Roda, ela pode ser traduzida como glória, né? A glória de Hashem. Por quê? Porque é aqui que Hashem manifesta sua revelação. E a revelação de Hashem é gloriosa para o Hashem. Então é daqui que vem profecia, daqui que vem o relacionamento mais de ver Deus, né? Ter contato com Hashem. E aqui tem muito juízo. Por que aqui tem muito juízo? Porque quando a gente está de cara com a divindade, a gente não está puro, a gente leva o quê? O que acontece com os meninos que a gente está estudando, Shuni. Morrem. Por quê? Porque entra em contato com o rodo, com um resquício de orgulho, de impureza. Então, morremos. Nisso nós temos que estar de olho em quê? Em orgulho, né? E temos que estar de olho também na questão da ousadia. Essa ousadia, ela pode ser equilibrada por bem. Querer ver Hashem, querer estar próximo de Hashem é uma ousadia, isso pode ser equilibrado por bem. Agora, o orgulho nunca. O orgulho ele tem que ser o quê? Completamente anulado diante de Hashem. Caso contrário, nós não temos como entrar em contato com ele. Mas nós não podemos matar o Satana. Sim, nós não podemos matá-lo, exterminá-lo completamente. Mas nós podemos continuamente queimá-lo sobre o altar. Ou seja, vencê-lo. Todos os dias, deixá-lo atado, amarrado. Não deixar que ele domine a nossa vida. E assim nós podemos, como Aharon, né, fazer contato com Hashem. Como Yeshua. Yeshua fala, eu quero que vocês sejam um comigo, como eu sou um com Hashem. Por quê? Porque nós temos que equilibrar essa roda aqui. E lembrando que é ainda dentro da bondade.
não é por conta de juízo nenhum, é simplesmente por misericórdia. Misericórdia de quem? De nós mesmos. Você e eu temos que ter dó, vamos colocar aqui, piedade de nossa alma. Por quê? Porque se você não ter a cautela de ter piedade, de ter o destino, você e eu, né, podemos então entrar numa situação que não tem como reverter, né? Então precisamos equilibrar esta glória dentro de nós. Ou seja, não deixar subir para a cabeça, ficar avarento, né? Ficar achando que sabe mais, que consegue mais contato com o divino, porque é bonzinho, porque faz tzedaká, porque ajuda, porque isso aqui tem que ter cuidado. Então a resta tem que ter a roda equilibrada. Humildade é a palavra-chave, certo? Então a resta aqui, a roda em resta vai se equilibrar completamente com a humildade. A navá, a humildade. Baruch Hashem. Próxima sefirá que temos que consertar é a Yesod, né? Yesod. Yesod nós podemos fazer a tradução da palavra como fundamento. Nós sabemos que tem 3 áreas da vida que estão ligadas a Yesod: sexo, dinheiro e família. E isto é o fundamento da vida. No sentido físico da palavra, está aqui o fundamento. Primeiro, o sexo. O sexo é o que traz a pessoa para o mundo. Então, a semente inicial está ligada ao sexo. Ou seja, para que uma pessoa venha para o mundo, precisa ter este ato sexual entre 2 pessoas. Então, outra alma, uma alma, né, se encarna neste mundo. Então, o sexo é fundamental para existir a vida física. O dinheiro que também é traduzido, que também é chamado como dama, como sangue, em hebraico, dama. Então, o sangue, que é a alma, né? O dinheiro, ele mantém essa alma viva neste mundo físico. Porque o dinheiro é o que compra tudo que mantém a alma. Ou seja, compra água, compra comida, compra moradia, compra roupa, compra tudo, né? Dependendo do equilíbrio da pessoa, compra até a própria vida da pessoa, né? Se estiver totalmente desequilibrado, infelizmente, acontece de comprar até a própria vida. Família. A família é o que mantém tudo isso aqui funcionando. Se eu tenho, primeiro, a questão sexual, trago a pessoa para o mundo, com o dinheiro para poder que aquela pessoa se desenvolva. Nisso vai se formar o quê? A família, pois o pai e a mãe trouxeram um novo ser, ali já se transformou em família. Essa família é uma estrutura que, através deste, né, ciclo aqui contínuo, vai se manter o fundamento para a vida física, certo? Então, o Yesod é muito importante para que receba o fluxo de todas as cifras espirituais e traga para o mundo físico, para a Malhut. Então, eu tenho que equilibrar tudo isso aqui. Isso aqui está entre o céu e a terra, certo? Não é uma coisa só física, está entre o céu e a terra. Este aqui, por exemplo, o sexo, ele só vai servir no primeiro momento? Não, ele vai servir para harmonizar o casal durante todo o período, enquanto existir a família. Então, o sexo, ele é uma coisa que vai ser fundamental para o prazer e a alegria da família, do casal ali. Ele tem que continuar. O dinheiro, ele pode só vir só um momento e depois sumir? Não, porque senão não dá continuidade à manutenção da alma, da pessoa, da família. A família, pelo mesmo fato, se desintegrar a família, traz muita desarmonia e desequilíbrio para todas as sefirot. Então, é algo que tem que ser contínuo. É um fundamento entre o espiritual e o material. Baruch Hashem. E isso nós estamos estudando dentro da bondade, dentro da Hesed. Ou seja, temos que ter essa compreensão que para eu realmente ter misericórdia dentro de mim, compatível à misericórdia de Hashem, eu tenho que ter estes 3 âmbitos aqui também equilibrados, conforme aquilo que Hashem dispensa para nós. Hashem, quando ele foi fazer a inseminação da luz,
né? Que ele faz até hoje, porque se ele parar de disseminar a luz, a gente morre. Então o sexo é para sempre aqui. Essa questão sexual aqui, a divindade, ele não para com isso. Ele não para de interagir, entende? Porque senão a gente morre. Então a gente tem que ser como ele. Ou seja, a gente tem que manter aquilo perene. No caso, eu estou falando para um casal, uma família estruturada. Isso tem que existir, não pode ser cortado completamente. Tem que existir esta interação, porque senão acaba o fluxo de prazer, de alegria, de conexão. E tudo se desequilibra se caso isso se romper, né? O dinheiro, Hashem é chamado dele ser o dono do ouro e da prata, ou seja, tudo é de Hashem. Então a gente tem que também entender que podemos sim obter, não como donos, que dono é Hashem, mas nós podemos obter as riquezas dessa terra e trabalhar com elas como um empréstimo dado, um penhor, né? Dado por Hashem para que nós possamos desenvolver uma vida neste mundo, entende? Então não podemos desprezar e nem podemos também usar com leviandade, né? Tem que ser tudo conforme o equilíbrio de Hashem. A família, pela mesma forma. Hashem, ele trata Israel, né, o seu povo, como a família dele. Então, a gente tem que espelhar nas atitudes de bondade de Hashem, que nós estamos trabalhando na Hesed, para com Israel, né? Tendo paciência com Israel, cuidando de Israel, instruindo Israel. Tudo isso nós temos que também demonstrar em nossa família, Baruch Hashem, para que dê certo este equilíbrio de Yesod em Hesed, Baruch Hashem. E por fim a gente tem aqui Malchut, né? Que é aqui, no caso, o que é físico dentro de Hesed. Hesed faz parte dos mundos espirituais, dos sentimentos da gente. O que é físico? Físico nos nossos sentimentos. As atitudes. Então, a minha ação proativa para a bondade é a minha Malchut de Hesed. Certo? Como é que está a minha ação? Uma coisa é eu sentir bondade. Eu sentir misericórdia, paciência com alguém. E como que eu estou colocando isso em prática? Eu tenho que olhar a atitude de Deus também, né? Que Hashem, ele tem tido paciência na prática com os seres humanos. Nós também temos que seguir Hashem, sendo pacientes na prática e não apenas nos pensamentos. Malchut. Malchut, a gente vai traduzir, né? A tradução no pé da letra é reino, reino. Este reino tem que ser o reino de quem? Tem que ser o reino de Satana? Não, tem que ser o reino de Hashem. Então, a gente tem que espelhar na vontade de Hashem, já que o reino é dele, quem manda é ele. Então, ele tem que mandar no quê? Na minha ação de bondade, certo? Então, eu vou ter uma ação de bondade como? Fazendo um tzedakah, de dinheiro mesmo, ou fazendo uma tzedakah de ação também, fazendo uma reza por Israel, amo Israel, pelo povo de Israel, por uma pessoa específica, fazendo uma visita a um doente, cuidando de alguém na prática. Então, eu estou trazendo para a fisicalidade a bondade, equilibrando as coisas no físico e não apenas no sentimento e no pensamento. Baruch Hashem. Então, essa foi a nossa primeira aula da preparação para Shavuot. Entendamos, Shavuot está chegando e nós podemos entrar em contato com a imortalidade de novo. A vida eterna está nos esperando. Seja inteligente, tenha biná, tenha a biná equilibrada e aproveite todo este período para consertar. Ah, mas eu ainda não fiz nenhuma reflexão. Comece agora, a partir deste vídeo. Comece a refletir todos estes aspectos em Hesed e depois em Gvurá. Nós estamos terminando hoje, que eu estou gravando aqui, Gvurá. Já vamos entrar em Tferet. Então eu vou fazer outros vídeos que a gente vai falando sobre tudo isso. Nós já falamos sobre isso, né, diversas vezes aqui no canal. Mas eu quero fazer os vídeos para que vocês possam
então ter algo que chame a atenção de uma forma direta. Baruch Hashem, que seja ainda mais destacado nesta época. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam. Recebermos a árvore da vida. Estarmos prontos para conectarmos com a divindade. O nosso Criador, aquele que quer repousar a sua luz dentro de nós. Para isso precisamos preparar o vaso, o cli apropriado para o repouso da santidade de Deus. Um caminho de techuvá, um retorno ao estado original de Adão, antes da queda. Preparação para Shavuot. Maranatha.